Os Fantasmas da Torre de Londres. Com uma magnífica história, a Torre de Londres foi feita no século XI por Guilherme I, o Conquistador. No início era para ser somente uma simples torre, porém nem tudo foi assim. Construída para ser uma prisão altamente segura, muitas pessoas importantes da época foram mantidas no local, se destacando Thomas Becket, Lady Jane Grey, Sir Walter Raleigh e outros grandes personagens daquele século. Com o passar dos anos, a prisão mudou de função, se tornando um castelo. Após algum tempo como castelo, o local recebeu uma nova reforma e se transformou em um depósito de armas. Depois disso, ele foi reformulado novamente, agora virando um prédio onde seriam guardadas as joias da coroa. A história da Torre de Londres sempre foi cheia de sangue, tendo um terrível passado. Enquanto ainda era uma prisão, muitos foram mortos cruelmente, inclusive membros da família real inglesa. Graças ao enorme número de mortes registradas, o local se tornou um dos mais assombrados de toda a Inglaterra. Os visitantes desta torre alegam terem visto fantasmas de pessoas que foram executadas andando pelos corredores. Os relatos de aparições acontecem há mais de 800 anos, sendo que o primeiro aconteceu em 1241, quando um guarda da torre testemunhou a aparição de um fantasma. Segundo seu relato, o fantasma que ele tinha visto era de Thomas Becket, que foi executado em 1170 pelo rei Henrique II. Além de muitos prisioneiros terem sido mortos na torre, em 1536, Ana Bolena, uma rainha inglesa, foi decapitada por lá. No dia da execução, ela tentou fugir, porém o carrasco conseguiu derrubá-la em um dos corredores da torre e a decapitou com várias machadadas, fazendo a sua morte ser lenta e dolorosa. Dizem que o espírito dela aparece todos os anos, no dia de sua morte. Normalmente essas aparições acontecem na Torre Verde. Era costume na época, os pais oferecerem suas filhas para casamentos e isso aconteceu com Lady Jane, que foi prometida ao rei Eduardo VI, porém ele morreu prematuramente. Então ela, ainda jovem, foi casada à força com Guilford Dudley. Contudo o reinado dos dois não durou muito tempo. Após 15 dias, eles foram mandados para a prisão e ela, tendo somente 15 anos, foi decapitada. Seu marido, um tempo depois, também perdeu a cabeça. Ambos os amantes foram vistos vagando pela torre, ele chorando por sua amada em uma janela, próxima a Belchamp Tower, e ela na Torre de Sal. Embora o local seja assombrado por diversos fantasmas, um dos mais conhecidos, e vistos, é o do rei Henrique VI, que foi apunhalado por ordem de Eduardo IV, em 21 de maio de 1471, enquanto rezava em sua capela privada na Torre Wakefield. Pessoas afirmam verem ele rezando, exatamente do jeito que estava antes de ser assassinado. Devido à morte trágica, o trono de Eduardo VI foi oferecido ao seu filho mais velho de 12 anos. Os seus outros filhos foram considerados ilegítimos e foram encarcerados na Torre de Londres. Após isso nunca mais foram vistos. Muitos acreditam que tenham sido executados e seus corpos enterrados no local. No local ainda é possível ver outros fantasmas menos famosos. Muitos acreditam que sejam de outros moradores do castelo, princesas, funcionários e escravos que foram assassinados no local. Além dos fantasmas comuns, muitos visitantes da torre afirmam terem visto fantasmas de carrascos, que vivem no local em busca de novas almas.